Pronto, gravação reiniciada. Então vamos lá. Então vamos ver aqui de novo vamos passar rapidamente as transparências aqui, novamente, né? Então, unidade 5 é a instalação do Windows Server. A gente tem aqui as várias versões disponíveis, né? Desde o Data Center, o Standard, o Essentials e o Foundation, né? O Essentials e o Foundation existem algumas limitações, né? Por exemplo, a opção do Server Core não existe no Essentials, no Foundation também não. O Foundation é limitado a 15 usuários e também a alguns serviços apenas. Ele também só é distribuível através de opções de OEM, né? Isso é embutido dentro de servidores, né? E o Standard e o Data Center, que são versões equivalentes. A única diferença está na quantidade de instâncias de máquinas virtuais, né, do Hyper-V, né, que você suporte ao Hyper-V, quantidade de máquinas virtuais que você pode subir no Standard, ok? Bom, a gente viu também aqui, tem aqui um quadro que mostra as opções de atualização disponíveis do 2008 para o 2012. Deve ser muito parecido com o que tem hoje do 2012 para o 2016 e que vai ter do 2016 para o 2019. Tá certo? A gente também tem aqui um quadro que mostra, né? Eu já mostrei do 2016, porque 2012 não tem mais, quais são os exames, né, que existem aí disponíveis para a certificação, da certificação aí da Microsoft. Bom, aqui a gente está mostrando que a instalação padrão do Windows, né, é a opção de Server Core, tanto no Standard quanto no Data Center. Né? Você pode optar pela instalação usando a interface gráfica, mas o padrão é você instalar o Server Core, ok? Aí a gente tem um slide que mostra aí o que é que tem em cada opção, tá certo? Então, usar, né, selecionar features, né, usando a aplicação que é o Server Manager, né? Ou então instalar ou desinstalar usando o PowerShell, né? Quais são as opções que você tem, né, para fazer isso. Então, quando você instala o Server Core, né, você só tem o PowerShell disponível. Né? Você não tem outra opção. No primeiro momento. Quando você tem a opção de instalação mínima, né, você pode usar as ferramentas gráficas, né, para gerenciamento do servidor e infraestrutura, que é essa ferramenta aqui, que é o Server GUI Management Infra. Né? Isso aqui é o que você precisa instalar, né, a partir do Server Core para ter essa opção aqui. Tá? Então, quando você tem o Server Core, você não precisa instalar nada para usar o PowerShell. O PowerShell já vem instalado. Tá? Quando você tem o Server Core, você não pode usar o Server Manager. Ok? Quando você tem usar o Server Manager, então a gente tem que ter aqui, né, a instalação mínima aqui das ferramentas gráficas, esse Graphic Tool, Management Tool e Infraestrutura. Para fazer isso, você precisa instalar essa feature aqui, Server GUI Management Infra. É o nome da feature, né, que você precisa instalar para poder rodar essa ferramenta aqui no servidor. Tá certo? Para você ter um servidor
né? Quando você faz a opção de instalação do servidor com a ferramenta gráfica, você vai ter isso aqui, ó, né? O gráfico Management Tool, infraestrutura e o gráfico Shell. Para você ter isso a partir do Server Core, você precisa instalar essas duas features aqui, o Server GUI Management Infra e o Server GUI Shell. Tá certo? E para você ter uma experiência de usuário, né, e ter todas essas ferramentas, você precisa, além daquelas duas, instalar o Desktop Experience, que é o nome da feature que você precisa instalar no Server Core para ter todo o ambiente gráfico disponível para você. Ok? Tá certo? A verdade é que hoje em dia, por que normalmente a opção de instalação do servidor é o Server Core? Porque cada vez mais o servidor fica longe do operador e do pessoal de suporte, ele fica trancado lá numa sala. Então a verdade é que a maioria das vezes você usa o gerenciamento remoto através dessas ferramentas aqui. Então normalmente você instala só o Server Core, ok? Opa, peraí, não era isso que eu queria. Bom, a partir do Server Core, né, o que vem a instalação do Server Core? Ele vem com a interface de texto, ela é mais segura do ponto de vista de problema de erros de instalação e utiliza menos recursos. Você pode converter para a interface gráfica a qualquer momento, ela é a opção de instalação padrão, você pode gerenciar o servidor através do sconfig.cmd, saiu uma vírgula aqui, e do PowerShell, e permite habilitar o gerenciamento remoto. Então, você pode habilitar com a opção Server Core o gerenciamento remoto. Ok? Aqui tem os requisitos mínimos, né? E aqui também tem uma opção quando você precisa usar drivers não assinados. Então, normalmente, quando você usa uma máquina que não é um servidor, uma máquina montada e tal, eventualmente você vai precisar de algum recurso, né, adicional ou usar drivers não assinados, quer dizer, não oficiais da Microsoft. E aí você tem o link aí dessa dica aqui, né, para você poder fazer isso. Muito bem. Para que você tenha esse tipo de experiência a partir, né? Ou melhor, aqui é um gráfico que mostra o que você tem a partir de cada uma dessas features. Então, quando você tem só a interface gráfica, você pode instalar e desinstalar features através do PowerShell. Quando você tem a interface mínima, você tem as ferramentas de gerenciamento de infraestrutura, que é a interface mínima lá de gerenciamento. Quando você tem a instala GUI, né, quando você faz a instalação GUI, você tem o shell gráfico do servidor. E para ter a experiência completa de usuário, poder executar programas, editor de texto, coisa e tal, você precisa instalar, né, a experiência do Desktop Experience, ok? E aí você, para fazer isso, você precisa usar o comando install Windows Features, o nome, né, e o nome das features que você quer instalar. Então aqui, por exemplo, nesse comando aqui, ele instala o Server GUI Management Infra e o Server GUI Shell e restarta a máquina depois. E aqui ele desinstala essas features, certo? Bom, na aula passada, eu fui instalar as features e deu uns erros, né? Parte dos erros, na verdade, foi erro de digitação meu aqui. Mas parte dos erros, e aí eu mostro lá atrás, eu botei um link aqui, tem a ver só com o caminho. Eu instalei o servidor, saí dividindo as partições, né? Peguei o meu servidor, criei, sei lá, 4 partições, 5 partições e esqueci de fazer a conta, né, de em que letra estava o meu CD.
E aí eu não lembrava qual era o path. Então lá atrás tem esse link aqui, vai levar a gente para um artigo que é esse aqui, né? Que isso está lá atrás, que para a gente poder instalar, executar esse comando de instalação aqui, ó, executar esse comando de instalação aqui, a gente precisa saber em que driver está os arquivos de instalação das features, né? E em qual índice isso está sendo usado. Por quê? Porque essa versão que a gente está usando aqui dessa imagem, ela não permite que você baixe as imagens da internet. Então a gente tem que fazer isso de forma local. Então, para descobrir isso, a gente precisa rodar esse comando. E esse comando vai dizer o seguinte, ó, que você tem lá alguns índices, né? E esses índices são o quê? Então, vamos lá, o índice 1 é o Server Standard Core, né? 2012, Windows Server Standard Core, que é o índice 1. Aqui é o Windows Server Standard, que é o índice 2. Aqui é o Server Data Center Core. E aqui o Server Data Center. Então, isso quer dizer o quê? Se você tem o Core e você quer instalar uma feature gráfica, você tem que buscar ela aqui, ó, nesse índice 2 aqui. Se você tem o Server Core Data Center, que é esse aqui, e você quer instalar uma feature gráfica, você tem que buscar essa feature aqui nesse cara aqui. Tá certo? Então, esse comando, isso aqui é que não estava funcionando, tá? Da outra vez. Então, você tem que digitar esse comando aqui, né? Na letra do Drive e fazer essa instalação. Ah, depois eu mostro isso aqui de volta para vocês. Eu vou avançar aqui, depois a gente volta nisso quando chegar lá na frente, tá? Então, aí você instala e desinstala as features. Ok? Aqui você tem também uma lista de que ferramentas você tem disponível para cada feature que você tenha. Então, no Server Core, o que é que você tem disponível? Só o prompt de comando e o PowerShell. Não tem mais nada disponível. No mínimo Server Interface, você tem o Command Prompt, o PowerShell, o Server Manager e o Management Console. Não tem mais nada que, em alguns casos, né, você vai ter o painel de controle, algumas funções do painel de controle disponíveis. No server com a interface GUI gráfica, né, com o shell gráfico, você já vai ter aqui, tá, todo um conjunto aqui de possibilidades, applet do painel de controle, Windows Explorer, taskbar, área de notificação, Internet Explorer e um help, né, construído lá no sistema. Não tem tema, não tem o shell do Windows 8, não tem Windows Store para você baixar a aplicação, não tem o Media Player. Né? E quando você instala aqui o Desktop Experience, você tem tudo lá disponível. Você tem um desktop mesmo de Windows 8.1, né, no seu servidor. Ok? Bom, a gente tem aí umas informações, né, de como a gente obtém informações de interface. No PowerShell você tem esse comando, getNetIP Interface, ou você usa o sconfig no prompt de comando, né? Ou usa isso no PowerShell ou sconfig no prompt de comando. Aí você tem o getIP address, né? E ele mostra getIP address na interface. Você vê que aqui, ó,
ele mostra as interfaces. Então, tem aqui uma interface 12, uma 13, uma 11, uma 12, e aqui você tem, quando eu dei o get net IP address, eu disse qual era a interface que estava sendo usada, né? Então, aqui tem lá a interface, ele vai mostrar isso. Ok? Isso usando lá o PowerShell, ok? O ipconfig funciona? Funciona ainda no prompt de comando, ainda tem lá ipconfig, tá certo? Outras opções que você tem é obter o nome do servidor, hostname, mudar o nome do servidor, rename computer, ativar o servidor, né, ativar a parte de licença, você tem esse comando aqui, ok? Para definir um novo endereço IP, você tem esse comando no PowerShell, new net IP address, interface 12, endereço IP, a máscara aqui como prefixo lent, né, e o default gateway aqui. Definir um novo DNS, você tem esses comandos, e definir a interface para usar o DHCP, é esse comando que está definido aqui. Tá legal? Então tem esses comandos que são comandos do PowerShell. Agora, você também tem o comando sconfig. O comando sconfig dá um menuzinho que você pode fazer algumas coisas lá. Ó. Adicionar ou trocar o workgroup ou o domínio que o seu servidor está, trocar o nome do computador, adicionar um administrador local, configurar o gerenciamento remoto, pode definir como as atualizações do Windows vão ser feitas, esse manual automático, né? Pode fazer o download, né, das atualizações, habilitar ou desabilitar o Remote Desktop, né? Configurar as interfaces de rede, configurar a data e hora, dar logoff, restartar o servidor, dar shutdown no servidor e voltar para a linha de comando. Esse comando sconfig ele é dado no prompt de comando do Windows, não dentro do PowerShell. Ok? Bom, então aqui são são aqueles comandos que eu falei de instalação de feature, né? Você precisa, para instalar feature, você precisa Windows, install Windows feature, o nome da feature. O nome da feature você pega aqui com esse comando, né? Que é o get Windows feature. E aí ele vai mostrar para vocês, né, todas as features que estão disponíveis, né? E quando você vai instalar essa opção online, local, como a gente está colocando, tem que botar esse menos source, win, dois pontos, e o caminho, né? O path é C dois pontos, barra, ou D dois pontos, ou F dois pontos, e o índice, né? Da onde você vai pegar. Então, o índice é o índice que está aqui nesse... que você tira dessa lista aqui, ó. Então, quando você executa esse comando aqui direitinho no Drive, né, você consegue obter essa lista aqui, ok? Claro até aqui? Aí a gente também aqui tem uma relação de opções de gerenciamento, o que você pode fazer, né, usando o quê? Certo? Então, basicamente, tudo que é importante em termos de gerenciamento, você pode fazer ou usando o PowerShell ou usando o Server Manager. Ok, gente? Então, relembramos lá, né, tudo que a gente foi feito. Então, vamos ver aqui. O Ismael está dizendo que tem uma dúvida aqui que não sabe se faz sentido com esse tema, mas como funciona a hospedagem de site caso a gente queira montar uma? Bom, então vamos lá. Tem a ver.
Pode ter a ver porque o seu site pode estar no Windows, né? Bom, existem várias formas de você fazer isso, né? Formas que são feitas para quem é profissional de TI e formas para quem não é profissional de TI, tá certo? Então, por exemplo, você quer criar um site para você e você é um empreendedor de qualquer área que não seja de TI, você pode usar uma ferramenta aí para criação de site, como aquele Wix, por exemplo. Você vai lá, ele vai te dar um modelo, você vai escolher um padrão e vai colocar algumas coisas nesse padrão. Aqui, onde é que você põe o título? Põe o título aqui, põe o texto aqui, põe uma imagem aqui. Ah, você quer introduzir uma pesquisa, um botão para mandar e-mail. Então lá tem opções que você pode criar um site usando isso, tá certo? Então, você cria um site e publica lá no Wix. Seu site vai estar lá no Wix, tá? Ah, não, eu sou um profissional de TI, quero montar um site para aprender a montar um site, né? Aí você vai precisar, né? Você tem que pensar o que o seu site vai ter em termos de recursos. Ah, eu quero montar um site que vai ter uma página web com algum recurso. Então, aí você precisa instalar um servidor web, coisa e tal. Então, agora você foi mais específico, quer dizer, você tem uma agência de web, né? E precisa montar um servidor para hospedar o site dos seus clientes. Então, a melhor coisa que você pode fazer é você contratar. A gente falou sobre isso em algum momento aí de alguma disciplina, não sei se dessa, a gente falou sobre serviços web aí, né? SAS, software como serviço, infraestrutura como serviço, né? E plataforma como serviço. Então você pode contratar aí, ou na Microsoft tem o Azure, né? A Google também tem lá que eu esqueci o nome, que é uma plataforma lá de uma infraestrutura de serviço, de software como serviço. Você tem também a Amazon e certamente você tem uma série de provedores aí que vão ter isso em menor escala. A UOL tem, o Terra tem, é onde você pode ir lá, você chega lá e diz assim, eu quero contratar, né, uma infraestrutura de web com o servidor web, eu vou precisar de um servidor de banco de dados, eu vou precisar de um servidor disso, daquilo. Você escolhe lá e esses data centers, né, colocam isso para você lá e você paga por isso e vai administrar isso. Isso é uma opção, né? Talvez no seu caso seja mais efetiva, né? Porque você precisa ter velocidade nesse negócio. Dá uma pesquisada aí em software como serviço ou plataforma. Talvez no seu caso seja o PaaS, plataforma como serviço, seja a coisa mais indicada, né? Então você pode hospedar o site dos seus clientes lá. Tem uma questão relativa também à questão do DNS, né? Isso quando você for fazer TCP/IP, você vai aprender. Eu sei que você precisa para agora. Então você precisa pesquisar, fazer uma pesquisa lá no registro.br, né? O registro.br é a entidade registro.br. É só digitar isso no browser. Registro.br é a entidade responsável pelo registro de nomes, né, de domínios no Brasil. Então, eles lá têm alguns artigos técnicos, outros artigos menos técnicos que explicam como é que funciona essa questão de registro de domínio.
tá certo? Então, mas em geral, as empresas que fornecem plataforma como serviço ou software como serviço tem isso também disponível para você. O Registro BR cobra menos para você registrar um domínio. Deve ser, a última vez que eu vi, estava R$ 37 por ano. Aliás, já estava isso há um tempão. Agora deve ter subido um pouquinho. Tá certo? Deu para te dar uma luz aí? Tá 40 agora, Iago falou que tá 40 agora, pô, aumentou um pouquinho. Se tudo nesse país aumentasse igual os preços do registro BR, a gente estava bem de vida. Ok, Ismael? Dá uma pesquisada aí nessa questão de software como PASS, SASS e IASS, você vai encontrar a melhor solução para você e vai encontrar muita gente fornecendo esse serviço. E aí você vê aquilo que é mais fácil e melhor para você. Tá? Eu acho que é o melhor jeito para você poder fornecer um serviço efetivo lá para os seus clientes. Ok? É melhor, porque aí lá eles vão tem infraestrutura, você pode contratar backup, você pode contratar alta disponibilidade, você tem todo um conjunto de serviços que vem junto com essa estrutura, tá? Aí vai depender daquilo que os seus clientes precisam. Ok? Ok, então, gente, posso continuar aqui? Então, olha só, eu queria dar um panorama para vocês, né, do que eu fiz, né, do que eu já configurei aqui e mostrar para vocês algumas coisas para vocês ganharem tempo, né? Então, deixa eu mostrar aqui os meus recursos, né? E o que eu fiz para resolver isso. Bom, eu tenho aqui uma máquina que é um notebook, é um i5 com geração 7 com 8 GB de memória. Não é uma máquina maravilhosa, mas não é uma máquina comum. E essa máquina está rodando Linux, tá certo? Então, de uma maneira geral, eu costumo consumir menos de 2 GB de memória e fico na casa dos 25% de CPU, tá certo? Então, eu costumo ter 1 GB, 6 GB, 6 GB e meio, 6 GB disponível, né, de memória para poder utilizar, ok? Bom, e fiz, né, a instalação de uma máquina virtual. Na última aula, eu estava com uma máquina virtual rodando, mostrando para vocês. Você vê aqui, ó, que eu movimentei aqui, ó, e a minha tela, minha resolução de tela lá, minha GPU pipocou aqui, ó. Veio mostrando o rastro aqui, ó. Isso não é muito bom. Isso é uma coisa que a gente deve evitar. Eu nem sei como é que vocês estão me recebendo aí depois disso. Então, eu tinha duas máquinas, estava mostrando isso aqui com vocês, estava mostrando uma máquina virtual que estava usando o server core, né? E estava instalando ao mesmo tempo uma segunda máquina virtual usando o server core. Então, consegui, né, apresentar para vocês aqui uma máquina que estava só com o server core e, enquanto isso, eu instalava uma segunda máquina virtual. Esse Windows eu já tinha instalado há mais tempo.
E aí consegui dar aula para vocês até o final, mostrei algumas coisas. Só que depois que eu fiz isso, eu peguei uma das máquinas virtuais e fiz a instalação mínima, né? A instalação gráfica mínima. E aí, a partir desse ponto, né, eu, eu tive aí comecei a ter mais dificuldade de manter duas máquinas virtuais carregadas, né? Então, a primeira coisa que eu fiz que melhorou muito a minha experiência foi ter vindo aqui na máquina virtual. A máquina virtual já tinha 2 GB de memória, né? E foi colocar mais uma CPU. Botar duas CPUs aqui ao invés de uma CPU para a máquina virtual. Isso deu uma melhorada razoável no desempenho do VM. Tá? Porque o que eu senti aqui? Que a minha máquina estava com desempenho bom, quer dizer, o meu Linux estava funcionando bem, mas a máquina virtual estava muito lenta. Então eu botei mais uma CPU, mantive aqui os 2 GB de memória, tá? Tá meio apagadinho, mas vocês devem estar vendo, e deu uma melhorada nas duas máquinas virtuais independentes. Mas carregar, né, as duas máquinas virtuais ficou um pouco pesado, principalmente quando eu entrei aqui no Collaborate. Mas eu estava funcionando com as duas máquinas virtuais aqui antes de entrar com o Collaborate. Então é possível, né, que vocês, se quiserem, possam fazer, né? Mas não me parece ser a melhor solução. A melhor solução, principalmente para quem tem Windows, né, na minha opinião, colocar uma máquina virtual usando uma máquina virtual do servidor, né, instalada com o server core só. E usar as ferramentas de gerenciamento remoto. As ferramentas de gerenciamento remoto, quem tem o Windows 10, é fácil instalar, é só ir. Eu vou mostrar para vocês aqui no Windows 8. Eu vou mostrar aqui no Windows 8. Para você instalar as ferramentas de gerenciamento no Windows 10, aliás, tem aí uma coisa também. Por que eu fiz isso aqui? Por que eu optei por fazer isso numa VM do Windows 8? Porque para você instalar as ferramentas de gerenciamento, você tem que ter uma versão Pro do Windows 8 ou uma versão Pro do Windows 10. Certo? Como o meu Windows 10 não é Pro, é aquele single language, né? Eu não posso instalar essas opções lá. Então eu usei uma VM do Windows Pro para fazer isso. Então o que eu vou mostrar para vocês aqui, ele funciona no Windows 10, tá? No Windows 10 não precisa instalar nada, é só abrir aqui, vir ativar e desativar recursos do Windows. Deixa eu carregar aqui. E aí vocês vão encontrar aqui no Windows 10, se ele for o Pro, né? Vocês vão encontrar aqui, onde está aqui esse negócio aqui? Vocês vão achar essa opção aqui, ó, ferramentas de administração de serviço remoto. Isso aqui, se o seu Windows 10 é Pro, já vem no Windows 10. Se o seu Windows 10 não é Pro, não vai vir isso aqui. E você não vai conseguir instalar. No Windows 8, isso aqui não tem. Precisa ser instalado.
E aí você pode baixar essas ferramentas de instalação do site da Microsoft. Deixa eu ver se aqui ficou guardado. Deixa eu ver se aqui no histórico ficou guardado aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, não é. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Vou mostrar aqui dentro, não, né? Instalação, ferramentas. Aqui. Então ele aqui vai dizer, né, que se você tem o Windows 10, né, nas versões RSAT, que esse aqui é o RSAT, né? Então RSAT é o conjunto de ferramentas de administração remota. Pois é, você vê, eu tô com uma VM, tô com um monte de aba aberta aqui, né? Um monte de coisa aberta. Tá funcionando legal, mas se eu subir duas aqui, não funciona, tá? Então é preciso ver, a gente ver aí como é que a gente vai arranjar esse recurso. Por isso que eu estou falando, a melhor, se você tem o Windows 10 Pro ou Windows 8 Pro, a melhor solução é você subir uma VM com server core, que com 2 GB sobe fácil, eu acho até que com 1,5 GB a VM sobe, legal. E aí você instala as ferramentas no seu desktop, na sua máquina, e acessa o servidor remoto que está na VM. E aí vai funcionar os negócios legais. Eu acho que essa é a melhor opção. Então, o que eu estou mostrando aqui é exatamente essa instalação das ferramentas. Então, deixa eu ver se eu consigo botar isso aqui. Eu vou. Deixa eu ver se eu já botei aqui. Não. Eu vou criar um aviso aqui e vou deixar isso aqui colocado aqui. Depois eu completo o aviso para vocês receberem isso aí por e-mail. Tá? Então aqui ele mostra, né, que o Windows 8, todas as ferramentas estão habilitadas por padrão. Pode entrar no ativar e desabilitar recursos, tá certo? No caso do Windows 8, né, você talvez precise. O meu não tinha, eu tive que baixar essas ferramentas e instalar, e só depois elas estavam disponíveis, tá? Então aqui, ó, tem o link, né, para você fazer isso. Talvez com o Windows 7, né? Eu não sei se o Windows 7, eu não sei se pode, se o Windows 7 administra a ferramenta do Windows 7 administra o 2012, tá? Tem aqui escrito aqui alguma coisa disso aqui, tá? No Windows 7, as funções para os recursos, depois.
Fala alguma coisa aí do... Tem que dar uma lida nisso aqui para ver se pode. Quer dizer, se puder, instalar uma VM com Windows 7 é interessante, porque ela é bem mais leve do que com Windows 8. Tá? Então, essa é uma opção. Então, está aqui o link para instalar essas ferramentas. Depois de instalado, né, elas vão estar disponíveis aqui no painel de controle para habilitar, né, ativar ou desativar recursos, e aí você pode vir aqui conferir se elas estão habilitadas, tá certo? E aí você tem todas as ferramentas habilitadas aqui, tá? E aí você tá lá, praticamente pode fazer qualquer coisa no servidor, tá certo? Então esse, para mim, eu acho que é o melhor caminho para você fazer isso, tá? Ok? Bom, uma outra coisa que é... Deixa eu ver se alguém comentou aí alguma coisa. Espera aí. Windows 10 Pro, mas não tem, então você tem que baixar, tá? Então naquele link que vai estar lá, você vai baixar as ferramentas de gerenciamento, tá? Tá? Então quem tem o Pro não vai ter problema nenhum para fazer isso, tá, André? Quem não tem o Pro vai ter que ou instalar uma VM com Windows 8 Pro ou com Windows 7 Pro para tentar fazer. Ou fazer direto na VM do servidor. Também não tem problema nenhum. O problema é que aí você vai instalar as ferramentas gráficas na VM do servidor e talvez fique pesado, mas com certeza vai ficar mais leve do que subir duas VMs. Com certeza, tá certo? Então E aí trabalha direto com o servidor, tá? Ok? Muito bem. É... Muito bem. Quando a gente instalar o, o servidor, aí você instalou o servidor está lá, tem lá o endereço IP dele, você está lá com o server core, você instalou as ferramentas. Quando instalou as ferramentas, você vai vir aqui em painel de controle, ferramentas administrativas, e aí aqui no ferramentas administrativas vai aparecer para você aqui o gerenciador de servidores. E aí você vai abrir o gerenciador de servidores. E aí o gerenciador de servidores vai aparecer para você essa tela aqui. Essa tela aqui é o Server Manager, que é o que aparece quando você instala no servidor aquela feature de interface gráfica mínima. Tá certo? E aí, quando aparecer essa tela, você vai clicar aqui em todos os servidores, isso aqui vai estar vazio. Ah, esse aqui é daquele outro servidor que eu desliguei, que é o que está aqui na minha máquina. Né? Então, como é que você... Só que isso aqui não vai ter nada. Eu vou remover esse servidor daqui, tá certo? E vou dar o caminho aqui de adicionar um servidor. Como é que você faz isso? Você vem aqui em gerenciar, adicionar servidores. Como a gente não tem Active Directory, a gente tem que vir aqui em DNS e colocar o nome ou o IP do servidor. Certo? Só que aí eu vou dar uma dica para vocês. Para fazer isso, o ideal é que antes vocês vão até o... Abram aqui o prompt de comando, no modo administrador, ele vai abrir aqui no Windows System 32. Eles dão um CD no diretório drivers, etc. E aqui tem um arquivo que é o host,
que é onde fica o arquivo hosts servidor do Windows, né? O que esse arquivo faz? Ele resolve nome. Como a gente não tem um servidor de DNS aonde esse nome desse seu servidor esteja cadastrado, você precisa botar isso dentro do arquivo hosts. Então você vai dar aqui carrega um notepad, né? Bloco de notas, e edita esse arquivo hosts. E aí coloca neles aqui a entrada, que é o endereço IP do seu servidor e o nome dele. Tá certo? É só você colocar isso aqui, nome, endereço IP e nome, porque vai ajudar, senão você vai ter uns problemas na hora de fazer a autenticação. Então você faz isso aqui antes, né? Coloca aqui o IP e o nome do servidor para ele resolver nome. Porque quando você faz isso, né, você vai poder pingar pelo nome. Ó. Você vai poder dar um ping no nome, aí você vai ver que ele está resolvendo o nome. E aí essa questão aqui de você conseguir adicionar o servidor aqui. Aí quando você adiciona o servidor aqui, você vai ter o gerenciamento do servidor. Você pode adicionar ou remover funções. Tá? Funções ou recursos. Você aqui adicionar recursos. Né? Tipo de instalação. Instalação baseada em função ou recurso. O servidor. E ele vai seguindo. Você, que recurso você quer instalar? Servidor DHCP, um DNS, ok? E você vai ver os recursos que já estão instalados. Por exemplo, ele tem aqui todos os recursos necessários, né? Por exemplo, para você fazer um serviço lá de armazenamento. Se você precisar acessar via iSCSI, que é um padrão de redes de dados, né? Que é uma SAN, Storage Area Network, você vai ter que instalar aqui o iSCSI, por exemplo. Certo? O Hyper-V, se você quiser instalar um servidor web. Então, tem vários recursos que você pode habilitar aqui do servidor, tá certo? Eu quero instalar um serviço de impressão, ele vai ser um print server também. Aí você coloca aqui, dá adicionar recursos, e você vai adicionar recursos, tá certo? Ok? Então, algumas dicas que eu queria colocar para vocês verem qual é a melhor opção para vocês aí em termos de instalação, ok? O que eu acho que é a melhor opção? Acho que a melhor opção é você ter uma máquina virtual, né? Uma máquina virtual instalada só com o server core. E se você tem o Windows Pro, né, 8 ou 7, 8 ou 10, instalar as ferramentas de gerenciamento que estão nesse link. Provavelmente ele vai pedir para você reiniciar. Agora, se ele não pedir para reiniciar, deve estar lá, pô. Se não, tem certeza que não está? Então olha lá direitinho. Às vezes não está na mesma posição que o meu, mas deve aparecer lá. Vê se não aparece mais embaixo no fim da linha. Pô, dá uma olhadinha lá, porque aparece sim, tem que aparecer. Dá uma olhadinha lá de novo. Deve aparecer e deve estar ativada. Se não, dá um pulo no. Dá uma olhada no painel de controle, em ferramentas administrativas e vê se não aparece lá Server Manager. Deve aparecer lá.
Ok? Essa é a melhor opção, é você ter uma VM com o Windows Server Core, né? E usar a sua máquina, se ela for Pro, né? Para rodar, para acessar essa máquina remotamente e ativar e desativar recursos, tá certo? Se a sua máquina não é Pro, seu Windows não é um Windows Pro, é aquele como o meu, aquele single language, a Microsoft não vai deixar instalar a ferramenta. Ok, mas se está lá, ele instalou e já ativou, tá? Carrega aí que se você tiver com a VM carregada e configurar direitinho o DNS, deve aparecer lá, tá? Eu depois vou postar lá um documento com umas dicas sobre isso que eu acabei não fazendo, tá? E talvez, porque quando você instala o servidor e já põe o servidor no domínio, ou cria um domínio com esse servidor, e a gente vai falar de domínio mais tarde, e aí você instala uma estação de trabalho e coloca essa estação no domínio, fica tudo mais fácil, né? Quando você não faz como eu fiz aqui, que não instalei o servidor do domínio e tal, às vezes você tem uns problemas de autenticação e aí a coisa fica mais difícil do que se você tivesse um domínio, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer no servidor é ativar ele um domínio, mas para isso a gente precisa fazer uma aula sobre domínio, entender isso direitinho. Por enquanto, a gente precisa ter o domínio das ferramentas que a gente pode ter, né, para fazer esse tipo de configuração, né? E a segunda opção, quer dizer, se você não tem uma máquina com Windows Pro, né, a opção é instalar a VM, né, com a interface mínima, né? E isso está descrito lá no nosso o que você precisa fazer. Você vai instalar o Server Core e ativar a feature de interface mínima. E aí você vai ter uma interface no servidor como essa aqui, exatamente igual aqui ao gerenciador de servidor, tá certo? Você vai ter o painel, né? Onde você tem aqui uns atalhos, né? Uns caminhos, início rápido, novidade, ou você vai poder ir aqui servidor a servidor para ver isso. Você inclusive pode aqui, ó, armazenar os arquivos e tal. Isso aqui, então, essa parte de arquivos só mesmo com o DNS ele resolvendo o nome, não dá erro. Tá? Então é importante que você tenha, que a máquina cliente saiba resolver o nome do servidor. O servidor nem precisa resolver o nome do cliente, não. Mas o cliente precisa resolver o nome do servidor. Então tem que ter uma entrada lá nesse arquivo host, como eu mostrei aí para vocês. Ok? Então a segunda opção é essa. Não precisa instalar a guide, a interface gráfica completa do servidor. Eu acho que a gente não vai trabalhar nele o suficiente para isso, mas quem não vai trabalhar remoto, talvez seja interessante instalar. Mas isso faz a VM ficar mais pesada, entendeu? Então a gente tem que ver aí, cada um conhece, né, os recursos que tem. Quem tiver muito recurso, pode instalar toda a experiência de usuário, né? Instala a GUI completa e usa. Se tiver recurso também é uma opção, ok? Eu vou procurar ser aqui o mais fiel ao que se pratica no mercado, tá? Que é
usar o server core com gerenciamento remoto, que é isso que é feito, tá? Ok? Então, essa aula era para equalizar esse tipo de coisa e ver aí, conhecer aí, saber um pouco também das dificuldades aí de vocês, né? Infelizmente, quando a gente fala aí de Windows, a coisa fica um pouco mais pesada, né? A gente precisa um pouco mais de recursos. Uma das vantagens do Linux, eu não estou nem falando coisa desse ponto de vista acadêmico, é você precisar de muito menos recurso, né? Para poder subir. Então, aqui eu consigo subir, às vezes, aqui 2, 3, 4 servidores Linux simultâneos aqui. Às vezes eu consigo subir o servidor aqui com 512 de memória, quando ele tem pouco serviço, né? Só para fazer teste, eu consigo subir aqui, sei lá, um monte. E com Windows é mais difícil. Tá? Então eu vou botar depois uma atividade onde eu vou estruturar um pouco mais, tá certo? Eu vou botar lá para instalar o servidor, carregar as features, configurar o gerenciamento remoto, aí eu vou botar lá alguns itens e vou botar os links, né, da onde tem os artigos orientando vocês para fazer isso, tá? Então aí vai ter tempo, porque a aula que vem vai ter teste, né? E depois do teste, quer dizer, vocês só vão pegar isso depois da aula que vem. Então até a semana que vem eu preparo aí um documento guia aí para vocês fazerem atividade aí na parte de configuração do server core. Eu já botei uma lá para instalar ele no server core, né? Então, instalou na server core. Depois a gente vai criar lá, a partir dessa instalação, né, as ações que precisam ser feitas. Configurar IP estático e depois habilitar o gerenciamento remoto, instalar a feature de interface gráfica mínima, né? E depois instalar as ferramentas de gerenciamento remoto na estação, conectar ao servidor, quer dizer, isso mais ou menos que eu mostrei para vocês aqui, eu vou botar num documento aí que vai ser o desafio aí, o trabalho da unidade 5, ok? Tá legal? Alguém tem mais alguma coisa aí quer falar alguma coisa? Não, no teste não, só até a unidade 4, o Windows Server é a unidade 5. Cai nada de Windows Server no teste. Ó. Tá? Então só a parte de Linux, né? Até a parte de segurança lá, de permissões em arquivos. Tá certo? Mas certamente vai ter coisa lá falando sobre criação de grupo, criação de usuário, parte de senha, permissão, como é que configura a permissão, tudo isso vai ter, tá certo? Mas não me parece, não acredito, eu ainda não fiz, só fiz parte das questões, vai ter um banco de questões, eu também não sei porque esse agora a gente vai criar um banco de questões, aí desse banco de questões eu vou estabelecer lá que cada vai ter 10 questões e o sistema vai pegar as questões do banco lá. Então, eu nem sei, não posso dizer, por isso eu estou gastando um tempo para fazer todas as questões mais ou menos no mesmo grau de dificuldade, que a gente também está trabalhando a primeira vez, porque eu não sei como vai ser a prova de cada um, tá certo? As questões
são pedidas, são montar, a prova de cada um é montada na hora que você entra lá no teste inicial. O teste escolhe lá 10 questões sei lá, de X questões lá que eu tiver no banco de questões e vai, e vai apresentar para vocês. Então, eu não posso dizer o que cada prova vai ter, tá certo? Mas nada muito diferente do que a gente fez, nada diferente do que tem nos vídeos, né? Então é importante rever as nossas aulas, é importante ver aqueles vídeos que estavam lá disponíveis, porque como os vídeos estavam bem legais, algumas coisas que estavam no vídeo, eu até fiz nas aulas aqui, né? A gente até fez, mas eu passei o vídeo, né? No dia que a gente deu a aula da unidade, eu executei o vídeo lá e fiz os comandos também aqui no. Adicionei, acrescentei algumas coisas aqui na aula. Então, na gravação, tem lá tudo que a gente precisa aí para. Vocês precisam para fazer o trabalho e vão precisar para a prova também. Tá certo? Alguma dúvida? Cale-se agora, pergunte agora ou cale-se para sempre. Eu vou abrir aqui a. Aí, onde eu tô? Deixa eu abrir. Cara, eu perdi todos os meus links aqui, eu tô maluquinho. Tem umas coisas que eu não tenho mais o link. Enquanto está entrando ali. Gente aqui. Tá chamada, tô chamando, abrindo lá. Não. Ok. 241 21. Hoje é dia 28. Aqui. Ficar certo esse negócio. Aqui. Vamos lá ver quem tá aí. Quem caiu foi o Pablo, né? Então, deixa eu botar a lista aqui agora. Então, vamos lá. Andrei tá aí. Ângelo não. Ariane tá. Christopher tá. Felipe Santos não. Gabriel tá. Ariane tá aí. Gabriel Oliveira. Opa. E aqui. Gabriel Oliveira tá.
Gabriel Oliveira tá. Tavares não. Gabriel Iag não. Gabriela tá. Guilherme tá. Igor não. Ismael tá. Luan Miguel tá. Luiz Alves tá. Marcos Vinícius não. Mário Jorge tá. Matheus não. Nicolas tá. Pablo estava. Cailma estava. Pedro Henrique tá. Rafael Assis tá. Rodolfo Silva tá. Não, o Luiz Alves estava não, tá aqui ainda. Tá aqui na. Dei falta nele não. Luiz Alves tá aqui. Gabriel Brito também tá, gente. Tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui. Pô. Isso aqui é falta, eu tô marcando quem não tá. Pedro Henrique tá. Rafael Assis tá. Rodolfo tá. Que mais? Samuel não. Sandro não. Iago tá. Wallace tá. Então, quem faltou? Quem tá? Ângelo, Felipe Santos, Gabriel Tavares, Gabriel Iag, Igor, Marcos Vinícius, Matheus Santana, Samuel e Sandro. O resto tudo está presente. Ok? Pablo, inclusive, que caiu. Então, lancei aqui. Deixa eu ver aqui. Marcos estava. Marcos Vinícius, ele estava? Então, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Marcos Vinícius. Ah, então tá. Marcos Vinícius estava. Só ele? Só, né? Então tá consertado aqui. Ok, já consertei aqui ele aqui. Dei presença sim, Fábio. Eu vi a hora que eu ia fazer a chamada, eu vi que você caiu e dei presença. Tá bom? Gente, deixa eu só lembrar aqui, né? Vamos interagir mais, vamos usar os fóruns de discussão lá do AVA. Eu sei que é uma plataforma que vocês não estavam acostumados a usar, né? Mas os exercícios estão lá, as dicas eu estou postando lá, tem os vídeos lá tem a indicação para os livros lá, para o material didático. É importante vocês darem uma lida nos artigos, lá nos capítulos que estão mostrados lá nos livros, né? Além de dar uma passada nos PowerPoints que a gente colocou lá para a prova, tá? Não se esqueçam, e para os trabalhos, né, para desenvolvimento dos trabalhos, das atividades, coloquem as dúvidas lá no fórum, vamos interagir entre vocês. Ok, se vocês podem ter montado um grupo de WhatsApp aí, se vocês estão interagindo, mas acho que não, porque algumas dúvidas que a gente desfez aqui podia ter sido desfeito se as dúvidas estivessem lá no fórum. Tá ok? Falou então, uma boa noite aí, obrigado aí pela presença de vocês. Fiquem atentos aí ao e-mail da pesquisa aí, a hora que ele chegar, para vocês responderem. Isso é importante para a gente, que vocês respondam para a gente poder melhorar aqui, tá bom? Falou aí, muito cuidado aí com vocês, cuidado com seus idosos, seu entorno, né? Muito cuidado com os outros aí, ok?
esse colaboração e empatia vão ser as regras do novo mundo depois desse negócio. Então, procurar colaborar mais aí uns com os outros pela plataforma aí, falou? Eu vou parar aqui